Revelado, 7 causos assombrados e inexplicáveis do interior do Brasil que ninguém deseja exposto. O silêncio que reinava em São Vicente foi quebrado por um grito. Mais um morador desaparecia em uma cidade que tinha se acostumado a viver em paz. O garoto que costumava ajudar Lia na mercearia de apenas 12 anos, não aparecia desde a última lua cheia. As pessoas cochichavam, os olhos esbugalhados de medo, enquanto as crianças corriam, ainda despreocupadas, pelas ruas. Lia, mãe de Clara e Júlia, observava de sua janela, o coração acelerado, sentindo um frio na espinha. Onde está seu irmão? Uma mãe pergunta a outra, angustiada. A tensão era palpável. Naquela noite, a luz da mercearia piscou e apagou de repente. Lia, com as filhas dormindo, fechou a loja e ouviu um sussurro lá fora, uma voz conhecida. Ao olhar pela janela, encontrou a velha Antônia com um olhar vidrado, como se não estivesse ali, mas em outro mundo. Cuidado, Lia. Há coisas piores do que a pobreza nesse lugar. O aviso ecoou, e a mulher desapareceu como uma sombra, deixando Lia com um nó na garganta e os braços gelados. Os pesadelos começavam a invadir o sono de suas filhas. Clara despertava, assustada, clamando que havia visto uma figura com um manto negro se espreitando pela janela do quarto. As histórias, sempre contadas em tom de folclore, tornavam-se uma verdade horrenda. Uma sombra pairava sobre a cidade, e estava apenas a um passo de qualquer um. E ao buscar ajuda, Lia percebeu que o delegado, aquele em quem depositava confiança, estava mais comprometido em proteger um líder comunitário que em ouvir as preocupações de uma mãe. A desilusão era um soco no estômago. Então, uma noite, enquanto a chuva cortava o céu, formando um manto escuro sobre o interior, Lia decidiu agir. As memórias de histórias contadas por seus avós surgiram em sua mente como fantasmas. As entidades que se disfarçavam como os amados, seduzindo, aprisionando. O coração de Lia disparou. Com um punhado de coragem, ela decidiu ir à casa de Antônia, buscando a verdade. Essas coisas não devem ser confrontadas, pensou. Mas o instinto de mãe sempre prevaleceria. Ao abrir a porta, uma brisa gelada envolveu Lia. As paredes cobertas de fotos antigas de pessoas desaparecidas a levaram ao desespero. Em cima de uma mesa, objetos estranhos a aguardavam, velas, ossos, e círculos de sal traçados no chão em um ritual macabro. O cheiro de mofo e algo mais, quase doce, sufocava. Antes que Lia pudesse entender, um sussurro rasgou o ar. Você deveria ter nos deixado em paz, Lia. O cérebro dela girou, o pânico a dominou. A janela atrás dela se fechou com um estrondo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada batida de seu coração, o que antes era acolhimento, agora se tornava uma armadilha. Lia sentiu a presença da noite, o frio, e a certeza de que alguém, ou algo, a observava. Uma sombra, não mais distante, estava prestes a se revelar diante dela. A linha entre proteção e destruição se esvaía. Sua mente gritava: o que estava acontecendo em São Vicente? Ao dar um passo para trás, a sombra se mexeu, e ela percebeu. A verdadeira batalha começara. Quem ela se tornaria quando a luz finalmente se apagasse? A sombra deslizou para mais perto, moldando-se à luz da lua que filtrava pelas frestas da janela quebrada. Lia sentiu um calafrio descer pela espinha, como se 1000 olhos invisíveis a observassem. As paredes da casa de Antônia pareciam respirar, pulsando com um ritmo que batia em sintonia com seu coração acelerado. O sussurro se intensificou, envolvendo-a em um manto de terror, cada palavra sendo como garras frias arranhando sua pele. Não olhe para ela, Lia disse uma voz familiar, e nessa fração de segundo, a mente dela se encheu de imagens de Clara e Júlia. O que poderia acontecer com as meninas se ela falhasse? Com um golpe de uma coragem quase insana, Lia se virou. A sombra, agora mais definida, se revelou como uma figura encapuzada. Seu rosto permanecia nas brumas, uma combinação de tudo e nada. O cheiro de terra úmida e putrefação intensificou-se à medida que a figura avançava. Você não deveria estar aqui, disse a sombra, a voz ecoando como um lamento perdido. Não você. Lia sentiu as pernas tremerem, mas se conteve. Onde estão os desaparecidos? O que você fez com eles? Sua voz soou estridente no silêncio pesado da casa. Um riso baixo, quase infantil, escapou dos lábios da sombra.
Faz tanto tempo que você faz perguntas. O que eles querem agora? Você está disposta a fazer o que for preciso para saber a verdade? Naquele momento, Lia entendeu que estava lidando com algo além da razão. Era uma força que se alimentava do medo e da dor, uma entidade tecida com os lamentos de anos de desaparecimentos. As memórias de sua infância, preenchidas com histórias de terror da região, agora se tornavam um pesadelo vivo. As entidades que Antônia mencionara eram reais, e a cidade estava se deteriorando sob o peso de seus segredos. O riso se desfez em gritos, e mais uma vez, a casa pareceu vibrar. Um sussurro se elevou cada vez mais alto. Leve-as para nós. A sombra estendeu os braços em um gesto implorante, mas que possuía um tom de comando. Lia, tomada por uma adrenalina desesperada, girou e correu para a porta. O som dos passos da sombra seguia como um predador em busca de presa. O coração dela pulsava como um tambor. A luz da rua, lá fora, parecia uma linha tênue entre a segurança e o abismo. Ao abrir a porta, viu os rostos de crianças refletidos na escuridão, mas não eram Clara e Júlia. Eram as almas perdidas da cidade, olhos sem vida a implorar por ajuda. Lia, uma voz familiar cortou o ar. Era Clara, com Júlia ao seu lado, os rostos marcados pelo pânico. Mãe, o que você está fazendo aqui? O medo em suas vozes era como um eco de seu próprio terror. A sombra hesitou, mas logo começou a se mover na direção das meninas, como se reconhecesse algo nas suas almas. Não! Gritou Lia, em um desespero que ressoou na noite. Voltem! Fiquem atrás de mim! A tensão palpável a fez sentir que o mundo, como conhecia, estava prestes a ruir. Lia percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra a sombra, mas contra a escolha entre proteger suas filhas ou enfrentar uma verdade terrível que a cidade parecia ter esquecido. O peso da decisão esmagava seu peito. Conforme a sombra avançava, a janela atrás de Lia se estilhaçou, e o grito dos perdidos ecoou, um convite para um destino incerto. Venha conosco, Lia! O que você escolher, então saberá a verdade, a sombra sussurrou, enquanto a escuridão se aproximava. A brisa fria carregou um novo sussurro, afirmando que o verdadeiro horror ainda estava por vir. E assim a noite se tornou um campo de batalha, onde a escolha estava mais próxima do que nunca. O terror se espalhou como fogo e Lia sabia, o clímax deste pesadelo estava apenas começando. O que aconteceria se ela não conseguisse livrar suas filhas do mal que assombrava a cidade? Lia sentiu um frio na barriga, como se a noite a estivesse engolindo por inteiro. Clara e Júlia, ao seu lado, estavam paralisadas, os olhares fixos na sombra que se aproximava. O ar se tornava mais pesado, preenchido por um misto de medo e desespero. Ela precisava fazer algo, mas cada segundo que passava parecia um século. Fiquem atrás de mim, insistiu Lia, mas sua voz soou fraca, quase como um pedido. A sombra parecia se deliciar com o pânico que emanava dela e de suas filhas. Não pode levar elas! Gritou, enquanto sentia a presença maligna mais próxima, uma pressão insuportável em seu peito. A sombra parou, inclinando a cabeça, como se contemplasse a resistência dela. A hora da verdade se aproxima, Lia. Você conhece o preço que deve pagar. Você sempre soube. A voz carregava um tom gélido, e a palavra preço reverberou em sua mente, acendendo um alerta profundo. As meninas, tremendo, estavam a um passo da treva. Lia respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos que rodeava sua mente. Lembrou-se das histórias que ouvirá nos anos anteriores. Uma cidade assombrada pela dor do passado que devorava vidas e deixava apenas sombras para trás. Se suas filhas estivessem em perigo, o que ela não faria para salvá-las? Com um movimento abrupto, a sombra avançou, e o pânico tomou conta de Lia. Ela se interpunha entre a entidade e suas filhas. Não! Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara, enquanto Júlia se agarrava ao vestido da mãe, sem entender a gravidade da situação. Você me quer? Então venha. Leve-me. Mas deixe minhas filhas em paz. A voz de Lia ecoou pela noite densa. O poder daquela declaração parecia enfraquecer a sombra por um momento, mas logo o riso sinistro retornou, como um eco distante da tortura que a cidade já havia enfrentado. O que você escolher não importa. Suas filhas também são parte do nosso mundo agora. Elas não podem ser salvas, a sombra dissera, cada palavra afundando como uma faca em seu coração. A verdade está além da compreensão humana. Aceite sua dor, aceite sua perda. A casa tremia, e Lia sentiu a realidade desmoronando ao seu redor. O chão se abria e sombras se contorciam, dançando com a mesma brutalidade da vida e da morte. Uma energia gélida começou a envolver as meninas, e a desespero tomou conta novamente. Era preciso agir. Clara, Júlia, sigam-me! Gritou Lia, puxando as filhas com força.
Elas correram, mas a sombra seguia como um lobo faminto. Lia sentia o ar gelado em suas costas, a presença maligna quase tangível. O caminho se tornava um labirinto, e cada esquina era um eco de gritos e dores antigas. As crianças desesperadas gritaram: mãe, onde estamos? O caos na mente de Lia misturava-se com as vozes angustiadas do passado. Ela precisava encontrar uma saída, algo que pudesse libertá-las. Vocês precisam confiar em mim, ordenou num desespero abrasador, mas a sombra estava atrás, quase tocando-as. Os olhos vazios e sedentos, prontos para levar tudo que Lia amava. Então, com um momento de lucidez, ela correu em direção à velha biblioteca da casa, onde sabia que havia antigos livros de história local. Eram as memórias de uma cidade que tinha esquecido suas tragédias, mas que guardava segredos antigos. Talvez havia algo lá que pudesse detê-la. Ela arrombou a porta, um feixe de luz atravessando o espaço empoeirado. As meninas a seguiram, enquanto a sombra hesitava na entrada. Lia sentiu um lampejo de esperança. Mas naquele mesmo instante, uma revelação cortante a atingiu. O que se escondia nos livros poderia ser tanto uma salvação quanto uma maldição. Seja rápida, gritou Clara, puxando o braço da mãe, enquanto o peso da escuridão se acumulava atrás delas. A biblioteca parecia respirar com atenção, e a sombra, agora mais poderosa, parecia também estar a um passo de descobrir. Só mais um pouco, sussurrou Lia para si mesma, o coração martelando contra o peito. O que a verdade revelaria? E mais importante, até onde ela estava disposta a ir por suas filhas? A cada segundo, o abismo se tornava mais próximo. O verdadeiro horror estava apenas começando, e presa nas páginas da história, a resposta poderia estar prestes a ser desvelada ou enterrá-las de vez. As luzes da biblioteca tremeluziam de forma irregular, como se estivessem presas em um conflito entre a vida e a morte. Lia se lançou sobre as estantes abarrotadas, seus dedos deslizando sobre os títulos empoeirados, enquanto o pânico enchia seu peito. O sussurro da sombra do lado de fora parecia correr como vento cortante ao redor de seus ouvidos, trazendo com ele ecos de vozes longínquas e lamentos. Rápido, Lia! Clara gritou, seus olhos arregalados, refletindo o terror que impregnava o ambiente. Júlia se encolheu atrás da mãe, ansiosa, quase invisível no terror que as envolvia. Lia agarrou um livro grosso, suas páginas amareladas exalando um cheiro de umidade e abandono. O que você está procurando? Júlia perguntava, nervosa e confusa. Algo que nos salve, alguma história que nos impeça de sermos consumidas. Respondeu Lia, sem tirar os olhos do livro. O tempo parecia se distorcer dentro da biblioteca. As letras dançavam nas páginas, enquanto a sombra batia insistentemente na porta, um rugido baixo e ameaçador ressoando nas paredes. Ela folheou rapidamente as páginas, até que em um momento de desespero, seus olhos pousaram em uma ilustração. Um ritual, ensinado por aqueles que enfrentaram a sombra antes. A imagem mostrava uma figura semelhante àquela que agora as perseguia, cercada por símbolos estranhos e encantados. O coração de Lia disparou, e um raio de esperança atravessou seu ser. Eu encontrei. É isso. Precisamos fazer isso agora, exclamou, sua voz vibrando com um leve fervor. Mas antes que pudesse ler as instruções, um som ensurdecedor ecoou atrás delas. Era a sombra, finalmente rompendo a barreira que a mantinha afastada. Você acha que pode escapar de mim? Esse lugar pertence a nós. A voz gélida reverberou como um eco interminável pelas prateleiras, uma presença malevolente que quase podia ser tocada. Lia, o que vamos fazer? Clara estava em pânico, olhando em volta, como se a biblioteca pudesse lhes oferecer abrigo. Lia puxou as meninas para perto, buscando desesperadamente encontrar um caminho entre as palavras escritas nas páginas. Fiquem perto. Isso pode nos dar uma chance. Lia começou a ler o texto em voz alta, as palavras escorregando de seus lábios como um canto ancestral. A biblioteca começou a tremer, os livros caindo das prateleiras como se a própria escuridão estivesse se revoltando contra o que sua mãe tentava fazer. Mãe, eu tenho medo. Júlia chorava, olhando ao redor com olhos aterrorizados. No que mais podemos acreditar, Júlia? A única saída é enfrentar isso. Lia gritou, concentrando-se nas palavras, na descoberta da história que tantas vidas poderia ter salvado. Ela não sabia se funcionaria, mas era tudo que restava. A sombra, agora completamente dentro da sala, se contorcia, as formas distorcidas parecendo se agitar como serpentes enraivecidas. Você não deveria mexer com o que não entende. Ela gritou, suas garras se estendendo para as meninas. Lia sentia o desespero crescendo, como um nó em sua garganta. A cada sílaba pronunciada,
Os símbolos no livro começaram a brilhar, uma luz intensa que começava a se erguer no ar ao redor delas. A sombra hesitou, parecendo que a luz tocava em suas sombras, expondo suas fraquezas. Continue, mãe. Não pare. Clara incentivou, as mãos tremendo enquanto segurava a barra da blusa da mãe. O que Lia não sabia era que a luz também atraía forças que ela nunca poderia imaginar. Criaturas, formas esquisitas surgiram das páginas, interagindo com a sombra, criando uma batalha que fazia ecoar os gritos sem fim da cidade. Era um jogo de palavras e feitiços contra a malignidade, mas algumas verdades deixadas para trás estavam prontas para se revelar em ponto. Lia pensou que a batalha estava a um passo de ser vencida, mas, em um instante, seu coração afundou ao perceber que a sombra começava a se fragmentar, dando origem a figuras mais assombrosas. Que segredos estavam escondidos nas páginas que viraram essa batalha para o abismo? Não é só a sombra que virá por nós. Lia sussurrou, já sem forças. De repente, um vento gelado soprou pela biblioteca, apagando as luzes e fazendo as sombras dançarem de maneira perturbadora. O que mais as aguardava no próximo movimento? E quem realmente eram aqueles que estavam na batalha? As memórias do passado começavam a emergir, revelando que o verdadeiro horror não estava apenas na sombra, mas dentro dela própria. Um grito estridente ecoou, e Lia sentiu o chão tremer sob seus pés. Era apenas o início de uma longa noite, e a história ainda não acabará. A biblioteca estava mergulhada em uma escuridão tão densa que parecia se materializar, como se a sombra tivesse vida própria. O gemido involuntário de Júlia era um eco triste na penumbra, um lembrar constante de que o terror estava prestes a se intensificar. Os símbolos nos livros começaram a brilhar, mas não era luz. Era uma luz que pulsava, quase como se estivesse se alimentando do medo que pairava no ar. Clara estava paralisada, as mãos apertando com força a blusa da mãe, enquanto Lia olhava para o ritual que pareciam estar forçando a realizar. O texto lhe parecia cada vez mais distante, como se as palavras quisessem escapar daqueles lábios que agora tremiam de aflição. Lia, por favor, o que estamos fazendo? Clara falou com a voz embargada. Isto não tem fim. Tem que ter. Lia retrucou, seu tom mais firme do que realmente sentia. Se não fizermos isso, seremos parte da mesma escuridão. E então, a sombra começou a rir. Um som baixo, quase sedutor, que se enrolava ao redor delas como uma cobra, implacável. Vocês acham que irão escapar? Depois de tudo que vocês fizeram, eu sou a única que pode salvar suas almas. Venham, deixem-se levar. As figuras que antes pareciam apenas reflexos na escuridão agora ganharam formas mais definidas. Eram rostos pálidos, olhos vazios, corpos contorcidos, como se tivessem sido arrancados da própria história da biblioteca. Tornaram-se seres distorcidos por dor e desespero, e conforme Lia recitava mais do ritual, suas vozes se sobrepunham às de sua mãe. Era uma canção de lamento, e Lia compreendeu naquele instante que os que estavam diante delas não eram apenas espectros, eram as almas que haviam falhado em sua travessia. É só um pesadelo. Um pesadelo. Não somos parte disso. Lia gritou, tentando convencer a si mesma, mas sua voz soava cada vez mais vacilante. A escuridão pulsava como um coração maligno, e aquelas figuras começaram a se aproximar, em um movimento lento e hipnótico. Cada passo fazia a mente de Lia tremer, e ela se sentiu presa em uma tela dividida entre o que sabia que deveria fazer e o que o medo estava exigindo que abandonasse. Clara e Júlia estavam atrás dela, mas a sensação de unidade parecia estar se desvanecendo, como se a sombra estivesse sugando tudo o que eram. Se não formos rápidas, iremos nos tornar parte dessa história também. Lia percebeu, e um novo ímpeto de esperança a estimulou. Ela se voltou para o livro e leu mais uma vez, sua voz agora mais confiante. Que a luz queima o que não pertence a este mundo. As palavras dançaram em seus lábios, e as sombras hesitaram, como se a luz refletida em cada página estivesse forçando-os a um retrocesso. Mas a sombra, aquela que se impunha como rainha daquele lugar, não tirou os olhos dela. Você realmente acredita que estas palavras farão diferença? Sou mais velha que qualquer uma dessas histórias. Eu sou a história. E com um movimento brusco, uma onda de frio avançou, um vento cortante que fez Lia estremecer. As páginas começaram a queimar, mas não no sentido físico. Era como se o próprio texto estivesse sendo devorado por uma fornalha invisível. Lia! Clara gritou, tentando alcançar a mãe, enquanto Júlia estava em um estado de pânico completo. As figuras vorazes começaram a se aproximar cada vez mais, seus rostos desfigurados refletindo os medos mais profundos. Uma verdadeira legião de horrores estava à espreita. Não podemos parar. Era só o que Lia conseguia pensar.
enquanto balançava a cabeça tentando afastar os pensamentos e continuar a recitar. Então, tudo ao redor amanheceu. Uma explosão de luz saiu do livro, como um raio que se projetou na escuridão. E por um momento, tudo pareceu silenciar. Sombras se encolheram, a risada parou, e o vento respectivamente. Lia se viu diante de um abismo de possibilidades, uma linha tênue entre a salvação e a completa ruína. Mas uma voz, vinda de um canto obscuro da biblioteca, a atingiu com uma revelação. Você só precisa escolher um lado. Garota, um novo som se fez presente, um tambor. Distante, como se a própria biblioteca estivesse fazendo uma contagem regressiva. E conforme a luz começava a criar uma abertura, o terror batia a porta com mais força do que nunca. Qual seria o preço de sua escolha? A batalha estava apenas começando. Lia respirou fundo, o peso do momento ameaçando sufocá-la. A luz parecia apertar seu coração, mas o tambor distante tornava-se incessante, um chamado quase hipnótico. A escolha estava gritando em sua mente, mas o medo quase a paralisava. As sombras reagiam ao brilho com um furor crescente, seus movimentos se tornavam frenéticos, desafiadores. Nós somos eles, e eles são nós. Gritaram em uníssono, e a afirmação reverberou dentro de Lia como um eco de suas piores angústias. Clara chorava e Júlia tremia, uma verdadeira marionete nas mãos das trevas. Vocês nunca serão livres. Uma das figuras contorcionou-se em um sorriso torcido, como se divertisse com a agonia delas. A biblioteca, que antes parecia um labirinto silencioso, tornou-se um ringue de combate espiritual, a própria arquitetura se distorcendo sob a pressão da batalha entre luz e escuridão. Lia sentiu que a luz começava a sumir, sendo engolida pela escuridão crescente. Não, não agora. A voz cresceu em volume, alimentando-se da dor das figuras ao seu redor. As almas perdidas pareciam estar mais próximas, como se pudessem, de alguma forma, ceder um pouco de sua força. Queimem em luz! Ela gritou, como último recurso. A resposta da sombra foi um riso diabólico, o eco se arrastando, ampliando-se, preenchendo cada canto da biblioteca. O chão sob os pés de Lia tremia, fissuras percorriam a superfície, como se algo estivesse acordando no subterrâneo. Mas em vez de fraquejar, ela se lançou para a frente, suas mãos tremendo enquanto segurava o livro, fixando os olhos na página que pulsava como um coração vivo. Eu escolho a luz. Suas palavras cortaram o silêncio como uma espada. O tambor cessou, e um feixe radiante emitiu de suas mãos. A biblioteca respondeu com um rugido. A energia que emanava dela se azazava, criando uma tempestade ao redor, e as figuras começaram a recuar, desesperadas. No entanto, enquanto as trevas se afastavam, Lia sentiu uma presença emergir das sombras. Uma figura maior, mais definida, surgia lentamente. O coração dela parou com o reconhecimento. Era a voz que a havia chamado, a verdadeira essência da escuridão que agora estava diante dela. Os olhos da criatura eram buracos negros devoradores, refletindo todas as suas inseguranças. Você realmente acreditou que poderia escolher? A criatura sussurrou. A voz era suave, mas cortava como lâmina. A luz que você evoca é apenas uma ilusão. Temos um pacto que você não pode desvendar. As través da biblioteca começavam a ranger como se a própria estrutura estivesse se contorcendo de dor. Lia precisou desviar o olhar, mas não antes de ver uma sombra se aproximando de Júlia. Mãe! Ela gritou, mas o tempo parecia desacelerar. O desespero passou a inundar cada fibra de seu corpo. Clara estava presa em um lugar sem tempo, os olhos fixos, como se estivesse lutando entre dois mundos. Os olhos de Lia se encheram de lágrimas. Mãe! E mais uma vez a sombra se aproximou, os braços longos estendendo-se, buscando capturá-la. A luz em suas mãos começou a vacilar, o livro tremia. A escuridão imediatamente respondeu, como um predador vislumbrando sua presa. A batalha não havia terminado. E na vertigem do momento Lia percebeu. A escolha que tinha feito poderia ser um erro fatal. Um grito ecoou nas profundezas do coração da biblioteca. E Lia estremeceu, a realidade ao seu redor começando a desmoronar. O que se revelava era uma verdade inegável. A escuridão não era apenas uma força externa, mas algo que já morava dentro dela, esperando a chance de se tornar real. A pendência entre luz e escuridão ficou mais intensa. A biblioteca não era mais apenas um espaço físico, mas um campo de batalha da própria alma de Lia. Diante do abismo de escolhas e consequências, ela se viu às portas de um dilema maior. E se no final, eu for a própria sombra? Essa pergunta cortou como uma lâmina, e o chão sob seus pés começou a ruir. O que aconteceria se ela não conseguisse resistir? O que seria do futuro? O tambor agora pulsava mais forte, como um eco de um destino que não poderia ser ignorado.
Naquele momento tudo ficou claro. O verdadeiro terror aguardava o próximo movimento. A luz vacilou de forma alarmante, quase como se por um momento estivesse mirando o abismo que se abria sob os pés de Lia. Ela se viu na encruzilhada das sombras e da luz, o peso esmagador da expectativa esmagando-a. O tambor ressoava cada vez mais alto, seu ritmo insano martelando dentro de sua cabeça. Lia! Ecoaram as vozes de Clara e Júlia, perdidas e distantes, como se vinham de um sonho nauseante. A sombra que se aproximava de Júlia agora tinha uma forma mais definida, uma figura grotesca que refletia algo que Lia pensou conhecer, mas não queria encarar. Uma parte dela queria correr, fugir daquela realidade que se despedaçava, enquanto outra parte sentia-se presa, enraizada no lugar mais sombrio de si mesma. Lia levantou a mão, tentando concentrar a luz remanescente, mas um pavor gélido a envolveu. A escuridão começava a sussurrar, as vozes das almas perdidas misturando-se em um coral dissonante, cada um seguindo seu próprio tormento. Siga-nos, não há retorno. Você nunca foi realmente livre. Elas murmuravam, suas palavras soporíferas se infiltrando em sua mente. Não! Lia gritou, quebrando o feitiço. Ela não poderia se perder ali. Clara, com seu olhar petrificado, chacoalhou ligeiramente ao ouvir a voz da filha. Júlia, daquela maneira apática, parecia presa em um transe profundo, com as trevas se contorcendo ao redor dela. Aquela criatura tanque de desespero e dor estava a poucos passos de Júlia, sua mão sombria abrangendo o ar já pesado entre elas. Lia sabia que precisava agir. Sem pensar, lançou o livro com toda a sua força em direção à criatura. O livro girou e reluziu como um meteoro cortando o horizonte, mas no ar, transformou-se em um redemoinho de luz. As sombras rugiram, e a biblioteca começou a tremer com a força do embate. Um raio de luz, emanado do livro, atravessou a escuridão, iluminando o rosto da sombra. Lia viu o horror refletido na expressão da criatura, um semblante que misturava seu medo e desespero. Mas não durou, a criatura recuou confusa antes de fazer uma avançada feroz, como um predador faminto. Você não pode escapar da escuridão dentro de você. A criatura rosnou, e a dor que emanava de suas palavras penetrou no corpo de Lia como espinhos, perfurando casualmente sua determinação. Ela estava jogada de volta à sua própria sombra, cada insegurança feita carne trazendo à vida as memórias mais dolorosas. A biblioteca começou a se desmoronar ao redor, estantes se desaguando de livros, cortinas empoeiradas flutuando como fantasmas em busca de um lar. O chão se fragmentava em rachaduras ardentes, pulando o chão sob seus pés. O eco daquele tambor ainda pulsava, mas agora tinha um novo significado. Era a contagem regressiva para um abismo que parecia ser dela, e Lia percebeu que não conseguiria vencer essa batalha sozinha. Clara! Júlia! Ela gritou, e em resposta, um brilho intenso surgiu dos olhos de Júlia, como se algo tivesse despertado dentro dela. Mas o momento de esperança foi rápido. A sombra se moveria novamente. O que você vai fazer agora? A criatura ciumenta questionou, e as sombras ao redor começaram a encerrar Lia como uma serpente, pronto para devorá-la. Fugir não é uma opção. Lia disse, os dentes cerrados. Mas uma dúvida começou a ecoar dentro dela, e se a verdadeira escuridão fosse a única saída? No instante em que Lia questionou sua própria natureza, o tambor cessou. E numa fração de segundo, um estalo ressoante quebrou a tensão, anunciando que algo se aproximava, o que não era simplesmente uma sombra, mas a própria essência do que Lia se tornará. Os olhos da criatura brilharam com um entendimento profundo, um conhecimento que prendeu Lia em um feitiço. A luz e a escuridão, elas estão conectadas. E antes que Lia pudesse se preparar, uma onda de escuridão colossal a engoliu. A biblioteca virou um redemoinho, e Lia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seria ela capaz de descobrir a verdade sobre si mesma, ou se tornaria apenas mais uma sombra, perdendo-se na escuridão? A resposta jazia em um eco ensurdecedor dentro da biblioteca. E à medida que Lia afundava na escuridão, uma nova verdade se revelou. Cada escolha não feita poderia se tornar uma condenação. O desespero atingiu seu ápice, e Lia percebeu que a verdadeira batalha começava agora. O que ela estaria disposta a sacrificar para descobrir quem realmente era? A escuridão demorou para aplaudir o silêncio ao redor. Lia flutuava em um vazio absoluto, como se flertasse com a própria morte. A princípio, não havia barulho, exceto a pulsação de seu coração, que ressoava como um tambor em um grande salão abandonado, prestes a explodir em ecos de pavor. Então, as sombras começavam a dançar. Elas se contorciam e giravam, formando figuras distorcidas que pareciam gritar em dor silenciosa. Lia tentou se mover, mas seu corpo não respondia.
Paralisada, sentia aquelas formas sombrias se aproximarem, suas garras afiadas quase tocando sua pele. Sentia-se como uma presa, a qualquer momento sendo devorada por um abismo sem fim. Você não é a única com segredos obscuros, sussurrou uma das sombras. Uma voz suave e melódica que contrastava com as outras que eram ásperas e torturantes. Você sente isso, não? O poder que brota do medo. O que você teme, pode te libertar ou te aprisionar para sempre. Lia tremeu. O que quer que estivesse emanando daqueles seres ela não reconhecia, mas ao mesmo tempo não podia ignorar. Um brilho insidioso começava a nascer dentro dela, uma centelha de vontade que se opunha à paralisia. Quem é você? Ela conseguiu murmurar, a força de sua voz mal se sustentando no ar pesado. Sou parte de você, Lia. Assim como as sombras. O tom da voz a envolvia como um manto, e Lia fechou os olhos, invocando as lembranças de quem era antes de tudo isso. Lembrou-se do carinho de sua mãe, do som das risadas com as amigas em dias ensolarados, das conquistas e dos sonhos. Mas também vieram a dor e as decepções, revelações que eram como facas cravadas em sua alma. Liberte-se, a sombra insistiu, e um riso profundo ecoou pelo espaço, reverberando em cada canto da escuridão. A luz que você busca é apenas uma ponte. A verdadeira liberdade está na aceitação de quem você realmente é. Lia sentiu-se perdida. Aceitar sua escuridão significava abraçar suas fraquezas, suas culpas, a vergonha que a consumia. Mas e se deixá-las tomarem conta de si significasse sua ruína? A batalha dentro dela crescia, e o tambor recomeçou a bater, agora mais frenético, como a pulsação de um monstro faminto. Desperte a verdadeira você. Venha, Lia! Exclamou outra sombra, seu tom brusco e atraente. A dor é apenas uma passagem e o medo é a chave. Venha! De repente, um raio de luz cortou a escuridão novamente, desta vez cobrindo Lia como um manto. A luz pulsava, uma energia vital que não se limitava a iluminar, mas empurrava para frente, puxando-a para um horizonte que estava sem fim. A biblioteca parecia distante, quase esquecida, mas suas vozes, Clara e Júlia, ainda reverberavam em seu coração, clamando por ajuda. Enquanto ela lutava contra a escuridão, algo dentro dela começou a se transformar. Com cada batida do tambor, sua confiança crescia e as sombras começaram a recuar. Isso não é um fim, Lia. É apenas a primeira etapa. Uma sombra rugiu em frustração. Lia soube então, precisava mergulhar mais fundo, não apenas no que temia, mas no que a tornava completa, tanto luz quanto escuridão. E quando ela finalmente liberou aquele grito abafado que ecoava em sua própria essência, um estrondo ensurdecedor balançou a biblioteca. O chão tremia e as estantes pareciam querer se jogar ao seu redor, como se o espaço estivesse à beira do colapso. Vá, enfrente a revelação. Uma das vozes implorou. Lia sentiu que tinha apenas um momento. A luz e a escuridão estavam prestes a colidir. Com um último impulso, ela decidiu. Mas o que descobriria no abismo abaixo? A escolha feita poderia ser a própria perdição, e o tambor parou, ao mesmo tempo que a biblioteca implodia em uma esfera de luz e sombra. A luz e a escuridão se entrelaçaram em um turbilhão, e quando Lia foi envolvida pela explosão de energia, ela foi arremessada para longe. O impacto foi brutal, como se tivesse sido sugada para um redemoinho. Uma fração de segundo se estirou em uma eternidade, e a sensação de queda era insuportável. Uma descida interminável sem fim à vista. Caiu em um chão duro, e a dor se espalhou por seu corpo. Molhada por um suor frio, Lia levantou-se lentamente, o ambiente ao seu redor gradualmente começando a tomar forma. Estava em um corredor estreito, paredes descascadas e um cheiro de mofo dominando o ar. Luzes piscavam acima dela, criando um efeito haloscópico que acentuava a atmosfera opressiva. Essa não é a biblioteca, ela murmurou, a voz ecoando em um silêncio sufocante. Cada vez que falava, o som parecia despertar algo. Com um frio na barriga, Lia percebeu que a escuridão ainda estava ali, em algum lugar, à espreita. Foi então que um sussurro a alcançou. Você se esqueceu de nós, Lia? A voz soava como um eco distante, e o pavor a fez estremecer. As sombras obscuras haviam se dispersado por um momento, mas sua presença permanecia latente, como um veneno que corria em suas veias. Seguindo em frente, ela notou que o chão estava coberto por uma camada de um líquido escuro, espesso e grotesco. Cada passo a fazia hesitar, como se aquilo pudesse engoli-la. A luz piscante criava sombras que saltavam e dançavam, distorcendo sua noção da realidade. Era um labirinto, e cada curva parecia levá-la mais para dentro, em direção ao desconhecido. Clara! Júlia! Ela gritou, esperando que suas amigas a ouvissem. Mas apenas a escuridão respondeu, rindo do seu desespero.
Com a respiração acelerada, Lia percebeu que precisava seguir em frente, não havia outra escolha. A lembrança de suas amigas a impulsionava. Mais adiante, uma porta se destacava, um portal que emanava uma fraca luz azul. Antes que conseguisse pensar, seus pés a guiaram até lá. Apertou a maçaneta e o som do metal frio ecoou em seus ouvidos, fazendo seu coração disparar. Quando a porta se abriu, um tremor de expectativa a sacudiu o que ela encontraria do outro lado. O que viu fez seu sangue gelar. Uma sala espaçosa com prateleiras repletas de livros empoeirados, e na parede oposta, um espelho antigo coberto por uma cortina rasgada. Mas não era a coleção de livros que causava calafrios. Em frente a ela, figuras familiarmente distorcidas se formavam. Eram as sombras que a haviam tentado seduzir antes, agora mais vívidas, mais humanizadas. Bem-vinda ao seu verdadeiro lar, Lia, uma delas disse, os olhos brilhando como carvão em brasa. Aqui, você descobrirá tudo o que precisa saber. Ela não tinha certeza do que era mais assustador, a revelação de que aquelas formas eram ligações com o que ela temia, ou a ideia de que teriam respostas. Um frio profundo a rodeou, e o eco das vozes dela mesma a atormentava. Não era só a curiosidade que a puxava, mas uma espécie de atração obscura, uma vontade de saber o que havia de mais profundo dentro de si. Mas quando um dos repetidos rostos começou a se aproximar no reflexo do espelho, Lia sentiu que suas forças estavam se esgotando. Algo dentro dela alertava para o perigo. O tempo parecia estar se acelerando, e a pergunta ardia em sua mente: as sombras realmente poderiam libertá-la, ou estava prestes a se perder para sempre? Escolha, Lia. As sombras gritaram em uníssono. A liberdade pode custar mais do que você imagina. E então o espelho começou a brilhar intensamente, tão ofuscante que Lia se viu coberta por uma cortina de luz. Mas ao mesmo tempo, um sussurro sombrio fez suas entranhas se revirarem. Você sabe o que está prestes a descobrir? O passado esconde verdades que não foram esquecidas e que estão muito além do que você pode suportar. Lia precisava decidir, encarar a verdade aterradora do que havia atrás do espelho ou fugir, se ainda houvesse tempo. Mas a luz pulsante parecia sugá-la, e ela sentiu que não tinha condições de escapar. Qualquer escolha agora teria consequências que poderiam selar seu destino, e enquanto a luz a engolia, uma última pergunta ecoou em seu coração. Seria ela forte o suficiente para suportar a verdade? O chão da biblioteca tremia sob os pés de Lia, enquanto a luz e a escuridão se entrelaçavam em uma luta feroz. Ela sentiu um desespero profundo, mas também uma determinação que brotava de dentro dela. A verdadeira batalha não era apenas externa, mas dentro dela mesma. O eco do tambor de sua alma se tornava mais resistente, acelerando a emergência de sua força. Ceder à escuridão não era uma opção. Com um impulso interior, Lia olhou para o espelho em frente a ela, que pulsava em luz intensa e sombras dançantes. A reflexão não era mais apenas uma superfície, tornará-se uma janela para seus medos ocultos e suas verdades não ditas. Ela sempre soube que enfrentaria a própria essência, e a hora chegará. Eu aceito! Gritou com a voz ressoando como um grito de guerra. A luz explodiu em cores vibrantes, e as sombras gritaram em agonia, tentando recuar. Lia pôde ver Clara e Júlia, as filhas que tanto amava, aparecerem brevemente revelando-se nas névoas de escuridão. Suas expressões eram de medo, mas também de esperança. Não tenham medo. Eu estou aqui. Lia gritou, estendendo seus braços. As sombras se retorceram como se fossem atacadas pelo brilho da luz. Mas em um piscar de olhos, as figuras distorcidas se agruparam, formando uma massa escura e ameaçadora, pronta para consumi-la. A pressão da escuridão se intensificou, e Lia sentiu que seus pés estavam grudados ao chão, as sombras prendendo-a em um abraço gélido. Um sussurro maligno ecoou, ameaçando abafar seu grito. Você não pode escapar de nós, Lia. Nascemos da dor que você carrega. Mas ela lembrou-se das histórias que ouvirá, dos ensinamentos sobre confrontar o medo. Nesse momento de clareza, a luz que pulsava com toda a força de seus sentimentos a envolveu, como um escudo protetor. Eu escolho a luz. Eu escolho proteger as minhas filhas. À medida que a declaração ecoava, a biblioteca começou a vibrar e estalar, as estantes se contorcendo, cada livro gritando sua própria história, sua própria perda. As sombras hesitaram, e Lia percebeu que a luz estava se alimentando de sua determinação. Vá, enfrente a revelação. Gritaram as vozes do passado, e com essa força motriz, Lia deu um passo à frente. Um estrondo sonoro preencheu o espaço, e a biblioteca começou a rachar, como se a própria realidade estivesse se despedaçando. O espelho brilhava com uma força quase hipnótica, e naquele instante, os olhos de Lia se fixaram em sua própria imagem.
Ela viu que se escondia por trás das sombras, sua fragilidade, mas também sua resiliência. Ela tinha força dentro de si, uma força que ultrapassava o medo. Eu sou a luz e a sombra. Eu sou tudo o que sou, proclamou, e ao pronunciar essas palavras, a escuridão começou a se dispersar. A biblioteca desmoronou em uma explosão de luz dourada, envolta em um turbilhão. Depois de um momento de ausência, Lia se viu novamente. Agora estava em um campo aberto, um céu azul acima e o sol varmando seu rosto. E enquanto olhava ao redor, viu Clara e Júlia correndo em sua direção, os rostos iluminados pela alegria e pela liberdade. Elas estavam bem. O amor que as unia havia finalmente derrotado a noite escura que tanto as ameaçava. As sombras do passado não desapareceram, mas agora, para Lia, eram parte de sua história, de sua luta. Com um coração resistente, ela aceitou que o que realmente havia enfrentado não era apenas um monstro, mas sim os desafios da vida, as memórias que ela carregava. No fim, a cidade de São Vicente começou a renascer, suas dores se dissipando, as histórias de sofrimento transformadas em lições. Lia sabia que nem todas as sombras se foram, mas, agora, ela tinha força para enfrentar quaisquer desafios que pudessem surgir. Vamos, meninas! Vamos para casa! Disse Lia, com um sorriso de alívio e determinação. O sol se pôs atrás delas, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Enquanto caminhavam, Lia sentiu que a verdadeira liberdade estava em aceitar seu passado, em honrar o amor que a cercava. Naquele momento, ela não apenas derrotara a escuridão, mas também se tornará um farol de força e superação. Não perca a chance de vivenciar mais histórias impactantes como essa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos relatos exclusivos de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdos que vão te arrepiar. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como essa luta contra a escuridão se desenrolou. Vamos juntos espalhar o terror e a superação.